Irmãos, em primeiro lugar é um prazer, fiquei muito contente, cadê a Rose? Fiquei muito contente, Rose, em ver aqui o louvor do pastor Armando Filho, cantado dessa maneira, né? O meu tom é bem outro, né? E bem desafinado, mas ficou muito legal o ensaio de vocês, viu? Ficou muito bom, parabéns. Vamos lá então, eu quero falar com os irmãos hoje em Mateus capítulo 18. Pode abrir sua Bíblia, por favor, ou coloca aqui para mim, querida, por gentileza. Mateus capítulo 18. Aqui tem alguns princípios interessantes que eu gostaria que nós trouxéssemos para cá. Dizer que a irmã Magali, ô querida, obrigado, meu anjo. Dizer que a irmã Magali Giotto, o pastor Johnny já deu boas-vindas a ela e a filha dela, e também a Stephanie, mas dizer que é um prazer, né? Essa irmã também foi testemunha de Jeová durante muitos anos, ela nos acompanha pela internet, é uma colaboradora do nosso canal. Muito obrigado, viu, irmã? Deus abençoe, é um prazer ter vocês aqui também, viu? Todos encontraram Mateus capítulo 18. Conforme eu estava dizendo, irmãos, aqui nós temos alguns princípios interessantes e eu quero que os irmãos que estão pela internet fiquem aí até o final também, porque depois nós temos alguns anúncios importantes sobre a nossa reunião a semana que vem, que não será aqui. Alguns irmãos não estão presentes hoje, mas cadê a irmã Ângela? Tá aqui. Ângela, depois você coloca tudo no grupo que vai acontecer, tá? Para quem não pôde estar presente hoje. Para que semana que vem todos possamos estar juntos lá, em nome de Jesus. E o pessoal de Valinhos também acompanha. Um grande abraço para o nosso irmão Alfeu. Alfeu também foi testemunho de Jeová durante muito tempo, acabou de entrar aqui também. Aliás, quase todo mundo aqui que acompanha, né? Isso é muito bom. Mateus capítulo 18. Esse café tá gostoso, não é nem para parar de tomar, irmão, peraí. Vamos lá. Aqui existem alguns princípios importantes que nós precisamos tomar a peito. Muitas vezes, é conforme eu sempre digo, irmãos, o Evangelho, ele é maravilhoso, mas quando a gente passa a entender o Evangelho de verdade, o Evangelho, se você perceber, ele também trabalha contra você. Mas em que sentido que ele trabalha contra você? No sentido de você conscientizar-se. E é muito importante que nós venhamos a enxergar isso, porque é muito fácil pregar um evangelho que não é evangelho. É muito fácil pregar um evangelho da vitória, pregar o evangelho que todo mundo quer ouvir. O difícil é você ter que pregar o evangelho que é para ajudar você a modificar o seu modo de viver e de pensar. Essa é a parte mais difícil. Porque, na verdade, quando o Evangelho nos confronta, nenhum de nós gostamos. Mas Jesus, o tempo inteiro com o Evangelho, ele confrontava as pessoas. Então, nós podemos olhar um Evangelho, realmente, que nos console, mas é um Evangelho que ele está sempre trabalhando, é um contra, mas é um fogo amigo, entendeu? É um fogo amigo. Está ali, sempre nos apontando os nossos problemas e ao mesmo tempo sempre fazendo com que nós venhamos a mudar algumas atitudes. Na verdade, essa é a perspectiva do Evangelho, né? Não é que Deus vai mudar a sua situação, né? É você que ao ouvir o Evangelho vai mudando a sua atitude para com a situação. Essa que é a ideia do Evangelho. E aí nós começamos aqui, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta é interessante, irmãos, porque aqui os discípulos, eles já estão começando a compreender alguma coisa sobre o reino, né? A expressão reino dos céus, que aparece muito aqui em Mateus, ela aparece porque Mateus, esse evangelho, ele foi escrito originalmente, segundo alguns biblicistas, em aramaico.
que era a língua que Jesus costumava falar. E aí, olha só que interessante. Eles começaram a ouvir a palavra reino dos céus, porque Jesus, ele evitava usar a palavra Deus aqui, né? Porque os judeus tinham o nome divino como muito sagrado, então eles interpretavam mal as falas de Jesus. Mas os discípulos já estão compreendendo alguma coisa sobre o reino de Deus e eles perguntam para Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Nessa ocasião, já havia, o colégio apostólico já estava formado, estava tudo tranquilo. E nessa ocasião, o que é que vai acontecendo? Pedro já está se destacando, João já está se destacando, Tiago já está se destacando. Eram normalmente os três que Jesus sempre chamava para acompanhá-lo. Quando tinha qualquer problema, Jesus sempre chamava Pedro, Tiago e João. Então, você imagine como talvez ficava a cabeça dos outros apóstolos nessa situação, né? E aí, eles perguntam para Jesus: então quem é o maior no reino dos céus? Mais ou menos essa pergunta subtende, né? Será que é o Pedro, Tiago ou João? Né? E o que a gente está fazendo aqui se você também não chama a gente nos particulares? É mais ou menos essa ideia que nós temos aqui de pano de fundo. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Irmão, dá uma olhada nisso aqui. É por isso que eu digo que às vezes o evangelho, ele pega contra a gente. Olha essa palavra de Jesus. Esse pessoal já está andando com ele, está junto com ele, são os apóstolos dele, e ele diz assim: ó, vocês têm um problema. Se vocês não resolverem esse problema, não vai dar para vocês entrarem no reino dos céus. Qual era o problema deles? Jesus diz: falta de conversão. Essa palavra, na língua grega original, ela nos dá uma ideia de meia volta em um procedimento, né? Imagine uma esfera de 360 graus, um círculo, e você está num determinado ponto. Se você percorrer o círculo inteiro, você volta no ponto anterior. Então ele dá a ideia de que você deveria ir até o meio, converter-se. Pedro teve que ouvir isso já no fim da vida de Jesus. Ele falou: a menos que você se converter, quando você se converter, volta e pastoreia minhas ovelhas. Então a palavra conversão, ela está muito ligada à palavra também arrependimento. E essa palavra arrependimento, na verdade, ela é até difícil para traduzir para a gente aqui na língua portuguesa, porque ela nos dá uma ideia, pelo menos aqui na língua portuguesa, de você se arrepender de coisas que você fez. Então você fala assim: eu estou arrependido. Mas um dia eu preguei isso e alguém até me criticou pela internet, e eu fiquei analisando, né? Tem coisas, irmãos, que se você parar bem para pensar na vida, você só se arrepende depois que dá zebra lá na frente. Já notou? Porque enquanto não der zebra, pode até ser um procedimento que não está tão legal, mas você não se arrepende. Por quê? Não está te fazendo mal. Então, como que eu entendo aqui o converter-se, o arrependimento? Eu entendo isso aqui como uma expansão da consciência. Ou seja, uma vez que a pessoa começa a expandir a consciência, começa a entender determinado procedimento, então ela está num processo. Então isso torna-se um processo. E aí Jesus fala para eles: olha, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças, jamais herdarão o reino. Porque é interessante que Jesus tem crianças ali também ouvindo os sermões dele. E aí, o que nós percebemos aqui? Bom, todo mundo aqui já foi criança, todo mundo aqui, a grande maioria, são pais e mães, e quem está me ouvindo também. Quem não é pai e mãe já é filho. Bom, pare e pensa junto comigo. Como que uma criança te trata se você, por acaso,
a ofender. Como que uma criança te trata? Quantos dias que a criança fica enfesada? E aliás, essa palavra enfesada, né? Não sei se você sabe, mas ela vem de fezes, né? Então toda vez que você está emburrado, né? Você está com a cara feia para os outros, você está com cara de fezes. Essa é a ideia da palavra. Essa é a ideia da palavra. Por isso que fala enfesado. Então, como que uma criança fica? A criança fica enfesada, agora enfesado ficou até interessante, né, Marão? A criança fica emburrada durante quanto tempo, irmão? Você percebeu o que é tornar-se como uma criança nas palavras de Jesus? Na concepção de Jesus? A concepção de Jesus, tornar-se como uma criança, significa que você não deve guardar mágoa. A criança, os pais, né? Hoje você sabe que é politicamente correto não disciplinar a criança com a vara. É politicamente correto, né? Mas biblicamente errado. Mas é politicamente correto. Vamos fazer o quê? Mas a criança, mesmo que você utilize a vara para discipliná-la, ela fica com raiva de você? Não fica. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: vocês têm que ter uma atitude despretensiosa. Vocês têm que ter uma atitude de não querer se engrandecer. Claro, tem crianças que têm um espírito mais competitivo, não é? Tem criança que você pega ele desde criancinha, você já sabe que ele vai ser líder de alguma coisa na vida. Tipo aquele dali que é filho do Johnny, né? Então, você já sabe que a garotada vai assim. Mas se você pegar um menino, não tem maldade nenhuma no coração. Não tem maldade nenhuma. Diferentemente da gente, não é? Que é onde Jesus Cristo diz que é do coração do homem que procedem as coisas más. Então Jesus, ele coloca para os seus discípulos que é necessário nós termos uma atitude de criança. Então o primeiro ponto que eu quero considerar com os irmãos hoje aqui nesse sermão é exatamente a nossa mudança de atitude nesse sentido. E isso é uma coisa, irmão, que é gradual. Isso aqui ninguém vai fazer do dia para a noite, ninguém vai ficar bom nesse negócio no dia para a noite. Eu sempre cito o professor Olavo de Carvalho, e ele dizia muito que às vezes a gente erra por falta de prática. E é verdade, isso aqui a gente precisa praticar, mas praticar o tempo inteiro. Sabe o que é praticar o tempo inteiro? Sempre que alguém nos ofende, a gente tem que tentar praticar isso, né? Tentar olhar como uma criança. E aí o versículo 4, ele diz assim, portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus, ele não é um reino hierárquico, político. Uma criança, Jesus disse que pode ser um governador no reino dos céus. Você consegue conceber isso na sua cabeça? Claro que não. Mas Jesus disse que a menos que nós nos façamos humildes como uma criança. Essa é outra palavra difícil de tradução também, porque o pessoal não entende. O pessoal acha que humilde, muitas vezes que humilde, irmão, é você ficar com a cabeça baixa. A pessoa falou alto com você, você abaixa a cabeça e você é humilde. Não é isso. Não. Temos que aprender uma coisa: personalidade é uma coisa e característica de humildade é outra. São coisas diferentes. A pessoa pode ter uma personalidade forte, mas ela pode ser humilde. A pessoa pode ter uma personalidade muito fraca, mas pode não ser humilde. Por exemplo, hoje, como é que eu defino essa questão de humildade? Não é você se sentir bom naquilo que faz. Não. Porque na nossa cultura é tão esquisita, que muitas vezes se você disser que você é bom em alguma coisa, o pessoal já fala, esse cara é arrogante. Não é assim? Esse cara é arrogante. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, hoje, quem é o melhor jogador do mundo? Se nós formos pegar, pelo menos até onde eu acompanhei, se não mudou, chama-se Lionel Messi, né? Melhor jogador do mundo.
Aí você diz assim, se você pegar o salário dele, nem o nosso aqui, trabalhando 10 anos de todo mundo junto, não dá o dinheiro que ele ganha no ano, né, ou no mês. Aí, esse cara, quando ele vai dormir, ele não tem consciência que ele é o melhor do mundo? Ele tem plena consciência, mas eu sou o melhor do mundo. Significa que ele não é humilde? Não, ele é o melhor do mundo. Já foi congratulado várias vezes. Então, o que seria a humildade? A que Jesus está dizendo aqui, que nós precisamos nos fazer humildes. A humildade que Jesus está tratando aqui, irmãos, é o seguinte: é você reconhecer que aquilo que você não conseguiu sem a ajuda de outros, porque você não é uma ilha. Se você hoje se sente bem, se sente modificado como cristão, de alguma maneira alguém te ajudou nessa caminhada. Então, quando você olha e reconhece que alguém te ajudou, isso é a humildade que Jesus está querendo, que era exatamente o espírito de equipe que os apóstolos deveriam demonstrar. Não é ficar preocupado quem é que pode mais, não é ficar preocupado quem é o maior, não. É entender quem é que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Quem é que me ajudou a chegar onde eu cheguei? Não é? Hoje você pode ter qualquer coisa, você pode ter dinheiro, eu falo ao mundo, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo na vida, mas quem é que te ajudou? Você conseguiu aquilo sozinho? Não. Irmão, o ser humano é o único animal que consegue. Bom, eu sou um pouco meio contrário a esse negócio. O pessoal vai dizer que bicho não pensa. Eu penso que bicho pensa, porque eu tenho bicho em casa e o bicho pensa, e ele arquiteta as coisas, e ele sabe pedir. Então eu acho que ele pensa, do jeito dele ele pensa. Mas o ser humano ainda também não é o único que fala, porque falar até papagaio fala, né? Mas o ser humano se destaca como a joia da criação de Deus. E uma das características que os bichos não têm é o orgulho. É igual a criança. Isso aí não tem. Tem gente que se justifica assim, não, isso é o meu orgulho próprio. Então precisa rever. Não é que você não deve ter o seu orgulho próprio. Deve ter, claro. Você precisa ter uma boa autoestima, precisa ter tudo. Mas, na verdade, você precisa ter consciência de que qualquer coisa ou quem você é hoje, de alguma maneira alguém pegou na sua mão. Alguém trouxe você. Isso é a humildade que Jesus está tratando. E serve como lição para nós, irmãos. Porque, por exemplo, o que acontece? Um dia, e eu falando aqui agora, eu sou capaz de lembrar de nomes que vão me passar pela cabeça, de dezenas de pessoas que me ajudaram em vários aspectos. E eu sou muito grato a essas pessoas. Sou muito grato. Sabe, tanto em sentido espiritual, quanto em sentido material, sabe, quanto em sentido educacional. Tem professores que até hoje, do 1º grau, eu converso, mandei parabéns para minha professora de matemática da 4ª série essa semana passada, né? Passada não, retrasada, que foi o dia dos professores. Ela me ajudou. Então, a humildade que Jesus está pedindo para você aqui, é que você precisa entender que você também depende de outros. Você não chegou onde você chegou sozinho. Ele queria dizer para os apóstolos, vocês têm que jogar num time. Não adianta vocês quererem jogar sozinhos. Você pode ver, irmão, que você reúne uma tropa de crianças. A professora Ângela sabe muito melhor do que eu que isso aí. Até porque eu não tenho um pingo de vergonha de dizer que eu não tenho paciência com criança. Mas ela tem bastante, sobra até. Então o que acontece? Ela leva a criançada lá para dentro, aí ela consegue coordenar toda aquela criançada lá. Eu não conseguiria fazer isso por 2 minutos. Não daria para mim. Então eu já sou humilde nesse aspecto aí. Eu não entendo, para mim não dá. Eu vou fazer o quê? Não dá, irmão. É uma deficiência que eu tenho. Eu tenho que reconhecer as minhas deficiências. Mas ela consegue. Agora pergunta para ela, as crianças vão lá tal, de vez em quando, acredito que uma ou outra lá deve dar aquela brigadinha, não dá? Mas quando sai de lá de dentro, sai todo mundo bem. É essa a humildade que Jesus está querendo de nós aqui. E aí ele continua. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo.
Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aqui, irmãos, tem um pessoal que quer fazer interpretação alegórica desse texto. O texto tem nada de interpretação alegórica. Jesus está falando de criança. Ele começa o texto falando de criança e ele continua falando de criança. Então, o que acontece? Criança, para Deus, é algo muito sério. E nós vivemos hoje em um mundo que está infectado por ataque às crianças. Palavra que eu não posso nem usar aqui, senão o YouTube derruba esse vídeo agora. Mas Jesus Cristo disse, se vocês fizeram uma dessas crianças tropeçar, é melhor vocês pegarem, o Almeida fala que é uma pedra de mó de azenha. Essa pedra pesava mais de 80 quilos. E ele fala assim, é melhor você pegar uma pedra dessa, amarrar no pescoço e se jogar no mar, se você fizer uma criança dessas tropeçar. Ou seja, e um outro ponto que eu vou aproveitar e dizer para vocês, que o pessoal pergunta, eu já nem respondo mais essas perguntas, porque não dá mais. Mas um outro ponto, irmãos, as crianças são propriedade de Deus. É assim que está escrito. Você que é pai, você que é mãe, vocês são apenas guardiões dessas crianças. Só isso. Vocês estão guardando elas para Deus, só. Eles são propriedade de Deus. Jesus disse que delas é o reino dos céus. Então nós temos que olhar, né? Que é o terceiro ponto que a gente está trazendo também dentro do texto, é o nosso olhar para as crianças. Ok? Vamos prosseguindo. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Irmão, deixa um pouquinho só aqui, querida. Irmão, aqui tem um ponto interessante, olha só. Jesus ainda está na mesma pegada de falar sobre as crianças. Então, não é que um pecado contra as crianças não vai ter perdão. Todo pecado tem perdão. Só não tem perdão um pecado contra o Espírito Santo, que nasce no coração. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz, olha, vai ter esse problema aí, mas ai daqueles por quem acontece. Tem algumas outras traduções que vertem esse texto de uma maneira um pouco melhor para o nosso entendimento. Ele diz assim, olha, é inevitável que hajam os escândalos, mas ai daquele, numa ideia de mais ou menos que os divulga. Entende? Por exemplo, você ficou sabendo de um escândalo, de um problema relacionado à vida dos outros ou mesmo desse. Por que você tem que divulgar? Não é? Por que você tem que escandalizar? Para quê? Esse é o ponto que Jesus está mostrando aqui. É inevitável, vai acontecer, vai, porque afinal de contas nós estamos lidando com pessoas que são pecadores o tempo inteiro. Mas Jesus, ele faz aqui uma conotação muito séria no tratamento com as crianças. E é por isso que os irmãos que são pais devem prestar atenção nessa palavra, irmão. Você que tem filho pequeno, quem já venceu a luta de criar os filhos pequenos, no meu caso do irmão Belo aqui, né, irmão Belo? Já está sossegadão, está tranquilo, né? Deve falar assim, graças a Deus eu venci, venceu mesmo. Agora quem tem que continuar cuidando, irmãos, tem que cuidar mesmo, tem que se interessar, tem que pegar, por exemplo, quando a professora Ângela manda a lição, tem que chamar a criança, tem que ajudar a criança a fazer a lição, tem que, sabe? Porque muitos irmãos às vezes não compreendem isso. Muitos irmãos não compreendem isso. Mas a cabeça do seu filho, ela está sendo formada, irmãos. Aproximadamente até os 7 anos de idade. Ela está sendo formada. E se você não prestar atenção como é que ela está sendo formada, o que vai ter também uma grande ligação com o caráter que a criança vai desenvolver, você vai ter problema sério depois. Eu já falei sobre isso. Quando nós fazíamos trabalho no presídio, você encontra lá um monte de gente com nome bíblico. Mas sabe o que acontecia? Eu não estou dizendo que estar na igreja simplesmente vai resolver o seu problema, porque senão o mundo estava bem, porque o que existe de milhares de igrejas. Mas o que eu estou dizendo é você dar uma educação cristã para o seu filho, de verdade. Sabe, como nós temos aqui incentivado, no caso da irmã, se ela mandou a matéria,
chama a criança, porque eu acho engraçado. Eu acho engraçado isso. O irmão que é pai, que é mãe, quando a professora lá da escolinha do seu filho manda o comunicado no caderno. Quem vê o comunicado no caderno? Levanta a mão aí. Todo mundo que tem filho vê, né? E quando a professora Ângela manda, quem vê? 2, 3. Vocês perceberam, irmão? Quer dizer, você está preparando seu filho para o mundo, você tem interesse. Mas você preparar o seu filho para o reino de Deus, tranquilo. Deixa pra lá, tá sossegado isso, a professora Ângela vai resolvendo. E assim vai. E não é assim, irmãos. Não é assim. Quando eu começo a notar, porque a gente acompanha, eu já estou nesse negócio de pregar o evangelho há muitos anos. E você vai acompanhando, que nem, por exemplo, a maioria dessas crianças aqui, todas eu vi nascer. É que hoje não estão todas aqui, porque tem mais criança que gente nessa igreja. Mas praticamente todas eu vi nascer. Agora, você imagina, a gente vai acompanhando. O filho, ele vai ser o reflexo dos pais. Ele vai acompanhar os pais. Se os pais não dão exemplo espiritual, tampouco o filho irá seguir. Isso vale para os irmãos que estão aí do outro lado da internet também. O filho não vai seguir, sabe? Então, exemplo, irmãos, é tudo. Portanto, Jesus, ele dá muita atenção às crianças. Então, eu quero que os irmãos peguem esse quarto ponto que nós estamos trazendo nessa mensagem: a atenção aos seus filhos. O mundo está preparado para devorar os seus filhos. E às vezes você não está percebendo isso. O pastor Johnny está pregando isso aqui toda santa semana. E às vezes você não percebe isso. Então, Jesus está falando para você: essas crianças que vocês têm aí são minhas. E eu quero que cuide delas. Posso ouvir um amém dos irmãos? Esse é o ponto, irmãos. E aí ele prossegue: se a sua mão, o seu pé te fizer tropeçar, corte-os e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que com as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Diga-se inferno aí, a mesma palavra, fogo eterno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Esse texto também é controverso, irmão. Você vê que Jesus, ele continua falando a mesma história da criançada. E é interessante que você vê, Jesus começa a dar conselhos sobre as crianças a partir do momento que ele dá uma lição de humildade aos apóstolos. E aí ele diz que, olha, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. É criança. Não tem interpretação alegórica. Os pequeninos são os novos na fé. Não, esquece isso, irmão. Não tem ninguém novo na fé. O Brasil é um país predominantemente cristão, desde que os jesuítas chegaram aqui. Então, não tem negócio de... pode mudar a denominação religiosa, alguma outra coisa. Mas o Brasil é um país predominantemente cristão. Então, quando ele fala de pequeninos, são crianças mesmo que ele está tratando aí. E aí ele diz que é uma informação que o pessoal não gosta. O pessoal não gosta, porque como nós vivemos dentro de uma visão evangeliquez, então o pessoal fala, não sei o quê, porque anjo da guarda é coisa que eu aprendi lá na igreja católica, e não sei mais o quê. E aí começa a desprezar, né? Mas Jesus diz aí claramente, quem é que diz aí? Os anjos deles estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Ou seja, Jesus tem crianças específicas, tem anjos específicos para cuidar dos seus filhos. Mas você tem que fazer a sua parte. Posso ouvir o amém da igreja? Você tem que fazer a sua parte. Então, irmãos, tem anjo da guarda para criança? Bom, a Bíblia diz que tem. Eu não vou discutir a doutrina. Se foi ensinado primeiro pela igreja católica, eu não posso fazer nada. Mas que tem, está escrito aí. Ou não está escrito? Ou só eu que estou lendo isso aqui?
Está escrito aí que tem. Então ele continua falando sobre criança, está falando a mesma coisa ainda, não é? Dando essa lição de humildade para os apóstolos. E é interessante, irmão, notarmos que o que Jesus está dizendo também, em outras palavras, para eles. Ele está dizendo o seguinte: se vocês tiverem um comportamento igual ao das crianças, tudo que eu estou dizendo que acontece com as crianças vai acontecer com vocês no reino dos céus. Só que você tem que ter um comportamento igual. Próximo. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Vamos parar aqui, porque agora Jesus ele vai fazer uma transição. Só que você depois vai perceber que Jesus, ele tinha lógica no discurso dele. Ele não vai mudando assim do nada. Ele dá aqui uma transição, olha. Ele falou, porque a palavra de Jesus foi pesada. Falou, ó, cuidado com as crianças, cuidem das crianças. Nessa altura do campeonato, irmãos, você imagine, por exemplo, que haviam pessoas ali, claro, que tinham problemas, como toda sociedade tem. Então Jesus agora, ele vai se utilizar aqui de uma situação para mostrar que quem havia tido algum tipo de problema no aspecto que ele estava dizendo, não era por isso que não seria perdoado. E ele diz assim: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Espera um pouco. João capítulo 1, versículo 12. Está escrito assim: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto nele creem, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus vem buscar, vem salvar aqueles israelitas que estavam perdidos. Cumprindo essa primeira parte, a extensão seria para nós, que somos os gentios. Então ele deixa claro o propósito dele. E é interessante, irmãos, o propósito de Jesus, que ele é um propósito completamente diferente do da religião. Ele é um propósito completamente diferente da religião. Porque a religião, na verdade, ela não quer te salvar, ela quer se salvar. E Jesus fala: não, eu vim salvar o que estava perdido. Para mim o que interessa são as almas das pessoas. E aí ele prossegue agora com a ilustração das 100 ovelhas. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Dessa forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Percebeu? Jesus volta de novo na história das crianças. O discurso de Jesus, ele não é sem lógica. Então ele volta agora, irmãos, fazendo a ilustração das 100 ovelhas. Põe no próximo, que eu estou acompanhando aí, não estou nem acompanhando mais aqui. Então volta naquele lá. O que acontece, irmãos? Olha só. Essa ilustração das 100 ovelhas, eu acho que é uma das mais famosas de Jesus. Inclusive, Oséias de Paula tem uma música muito bonita. Se você nunca ouviu, não sabe quem é Oséias de Paula, eu recomendo depois, entra na internet, Oséias de Paula, as 100 ovelhas, né? Foi um dos grandes compositores e cantores da música, que não era gospel, né? Nos idos das décadas passadas. E aí, irmãos, ele fala o seguinte: que a atitude de Deus aqui para as crianças e por extensão a qualquer um, né? Qual que é a atitude de Deus? A atitude de Deus é sempre buscar, porque as 99 que estão ali dentro do redil, elas estão protegidas. E é interessante, irmãos, eu já estive lá em Belém, ali nos campos de Belém, e eu tive a oportunidade de ver os redis prontos, onde os pastores costumavam passar a noite. E ali não é uma cerca de arame farpado, não é uma cerca elétrica, nada disso aí. São pedras que eles vão colocando e formam o redil. E então ele vai contando as ovelhas. Chegou
À noite, 99, falta uma. Aquelas que estão ali dentro não saem mais. Ali pode ficar tranquilo. Ele vai atrás da que se perdeu. Assim também é Deus em relação a nós, e deve ser você em relação ao seu filho, sua filha. Ou seja, a alegria de Deus. Ó, o cachorro entrou, irmão. Você sabe por que o cachorro entra na igreja, varão? Não, porque a porta está aberta. É, varão. Ô, varão, você sabe com quem que eu aprendi isso daí? Que aquele irmão que passava de manhã, ele já olhava lá o botequim, dava uma olhadinha lá. O cachorro só entra porque a porta está aberta, irmão. Isso é uma piada, mas é verdade, se cumpriu agora. Voltando aqui para a história. Então o que acontece? Então, Deus ele fica feliz por conta de um que é localizado novamente. Nós temos um procedimento muito mau. Aliás, eu sempre digo, às vezes o pessoal acha que eu critico demais, mas não é que eu critico, infelizmente é o que eu vejo, é o que eu vivi. Normalmente o pessoal tem aquela mania. Existe até um sentimento coletivo, às vezes, de animosidade para com certos grupos, certas classes, certas pessoas, mas Deus não. Deus trata completamente diferente. Deus ele olha completamente diferente do ser humano, irmão. Por isso que eu falo, às vezes é muita pretensão da nossa parte tentar ficar dizendo que está servindo a Deus. A gente tem uma vaga, mas assim, olha, eu acho que o que a gente tem de conhecimento de Deus, mais ou menos, sabe como que é? Acho que quem já viajou e já pegou neblina, fica completamente assustado. O carro da frente às vezes tem que estar com o alerta ligado o tempo inteiro, senão você bate. Eu acho que é mais ou menos o que nós temos de Deus, irmão. É uma visão com muita neblina, porque Isaías diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso, né? E então a gente, às vezes na nossa pretensão luciferiana, nós acabamos pensando que sabemos muito acerca de Deus por conta das nossas teologias, filosofias e coisas parecidas. Mas não, Jesus está mostrando diferente. Jesus está falando assim: o Pai não quer que nenhum de vocês se perca. Sabe por quê, irmãos? Deu trabalho. Olha, mas deu trabalho. Você não tem noção do trabalho que deu para Deus te salvar. Você não tem noção disso aí. Você não tem noção. Você já parou para pensar, irmã? O trabalho que deu para Deus te salvar? Já pensou? De verdade? Você não pensou não. Seu pensamento é coletivo. Pensamento coletivo. Porque no coletivo a gente pensa. Não, no coletivo a gente pensa. A gente pensa, deu trabalho mesmo e tal. Irmão, para e pensa. Para e pensa. Você sabe que Jesus é Deus, né? Uma vez que Jesus é Deus, você imagina ele ter que vir para a terra, nascer como um bebê, ter os cuidados da mãe, crescer como um adolescente e sem pecado, ser julgado por um governador humano, ser cuspido na cara, o pessoal tirou o sarro dele, colocaram uma coroa de espinho, bateram nele e depois crucificaram. Você acha que foi fácil para Deus, que ele era Deus, passar por tudo isso? Nas mãos do próprio homem que ele criou? Que a Bíblia diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive o próprio homem. Então notem que não foi fácil para Jesus também. É por isso que Jesus não quer que você se perca, sabe? É por isso que normalmente eu gosto de dar a ideia. Quando eu dou a ideia de evangelho e dou a ideia de salvação, eu não dou a ideia de um grupo que está comigo aqui todo domingo só não, ou os irmãos que estão pela internet, não. Eu dou a ideia de seres humanos, os quais Cristo morreu na cruz do Calvário, e que Ele não quer que você se perca de jeito nenhum. E Ele disse assim: Pai, todos os que você me deu, nenhum deles se perdeu. Portanto, irmão,
Às vezes, você pode até dar umas vaciladas. Mas não se perde. Ele vai atrás. Ele vai atrás com sermões como esse, por exemplo. Ele vai atrás com pessoas que podem nos ajudar. Ele vai atrás. E é por isso que você, muitas vezes, fica chateado, fica triste, porque deu aqueles altos e baixos. A ovelha também é do mesmo jeito, irmão. Ovelha não tem juízo, irmão João. Sabia? Ovelha não tem juízo, não. Eu falei que bicho pensa. Pelo menos o Frederico pensa. O bicho é sabido, rapaz. Pensa num camarada treinado aquele ali. Mas a ovelha não pensa. A ovelha é o seguinte, ela vai no rumo que vai. Esses dias estava um fenômeno interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Em alguns lugares no mundo, uma ovelha começou a andar em círculo. Todas as outras ficaram andando em círculo atrás dela. Alguém viu essa reportagem aí, não? Irmãos, você precisa ver mais reportagem, irmãos. Precisa ver mais reportagem. Tira um tempinho para ver reportagem. Todas elas andando em círculo. E aí, olha só que coisa interessante isso aqui. A ovelha não tem juízo. É igual crente. Crente também não tem juízo. Crente também não tem juízo, irmão. Não pense que tem, porque não tem, não. Às vezes você vê assim, ai, mas puxa vida, aquele irmão, aquela irmã, né? Não tem nada de tão, não. É igual você, a mesma coisa. É tudo igual. Só muda o endereço. Só. Mas é tudo igual, a mesma coisa, irmão. É por isso que Deus, na sua sabedoria, a Bíblia diz que Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado, para que nenhuma alma se vanglorie diante dele naquele grande dia. Você vai olhar para um, esse aqui pecou assim, aquele ali pecou assado, aquele outro pecou assim, aquele outro pecou assim. Deus fala assim, aí, tá bom. E qual de vocês que não pecou? Levanta a mão aí para mim. Aí fica todo mundo lá amuado. Então, irmão, Jesus, Ele não quer que ninguém se perca. E conforme eu sempre prego, nem as condenações do diabo, como foi cantado aqui com Armando Filho, nem as condenações do diabo, elas devem nos fazer parar. Não, porque se o diabo te acusar, você ainda tem o argumento que você não deve mais nada, que tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você pecou, foi cravado na cruz do Calvário, e Ele apagou a cédula manuscrita que era contra nós, e nem o cão tem capacidade de nos condenar. Não condena. Pai, os que você me deu, teve umas ovelhas lá meio sem juízo, hein? Caiu no buraco, tal, deu trabalho, mas não se perde. Já ensinei que não se perde salvação, né? O pessoal odeia quando eu falo isso, mas é verdade. Camarada, eu sempre digo, o problema que você vai ter, o pessoal às vezes reclama dessas minhas poses, viu, irmão? Mas, varão, tem gente que reclama da pose. Não, porque o pastor fica a mão na cintura, os caras incomodam com tudo também. Aí o que acontece? Nesse aspecto que nós estamos falando aqui, você deve compreender, que é o que eu sempre digo, o trajeto vai ficar mais difícil para você. O trajeto vai ficar um pouco mais difícil, mas você vai chegar lá. Vai ficar mais difícil. É mais ou menos assim, irmão. Entra todo mundo aqui, imagina que isso aqui é um ônibus. Estamos todos aqui, e o pessoal aqui da internet também. Estamos todos dentro de um ônibus. Aí nós estamos no caminho. Dali a pouco você fala assim, falta quantos quilômetros para chegar? Falta 20. Então para o ônibus aí, que agora o resto eu vou a pé. Quem vai ter mais dificuldade de chegar lá? Você que vai a pé. Então tem irmão que quer ir a pé, ele não pode fazer nada, deixa ele ir a pé. Mas ele está no mesmo barco que a gente, estava no mesmo ônibus, e continua, né, teoricamente. Vamos seguir. Se o seu irmão, esse aqui é legal, irmão, isso aqui também é muito importante, que é uma interpretação super errada das escrituras, que principalmente as seitas dão, e a própria igreja deu, lá nos primórdios da Idade Média. Isso aqui tem uma interpretação muito errada,
e que o pessoal tomou para si por uma questão apenas de exercício e domínio sobre o povo de Deus. E vocês vão entender o que é que eu estou falando. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvi-lo, também a igreja trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Para aqui. Olha só que interessante, eu disse que isso aqui foi dado interpretação completamente errada, eu preciso que você volte lá no texto de novo desse raciocínio. Olha só que coisa interessante, irmãos. Jesus, ele diz assim, eu acho que começa no 18, isso. Ele dá um procedimento. Ele dá um procedimento. Ó, se seu irmão errar contra você, faz o seguinte: vai lá e conversa com ele. Vai lá e conversa com ele. Errou, vai lá e conversa. Isso eu já ensinei várias vezes aqui também. Se ele te escutar, acabou o assunto. Acabou o assunto. Tipo, Eduardo errou. Aí fui lá, falei: Eduardo, tá errado isso aqui, Eduardo. Ah, tá bom, assim, ó, obrigado, valeu. Acabou o assunto, irmão. Eu não tenho por que ir lá no Belo e falar: Eduardo, não tem jeito, viu? Não tem jeito aquele menino. Não, acabou o assunto. Vamos supor que ele pega e dá uma de bruto. Aí, aqui tá, não sei o quê. Aí eu falo assim, ó: Belo, vamos comigo lá bater um papo com o Eduardo, tal, não sei o quê. Isso aqui, irmão, não é pastor, não é padre, não é ninguém. Isso aqui é qualquer um, de qualquer um. Vamos bater um papo para resolver esse assunto. Chegou lá, ouviu, acabou o assunto de novo. Fica entre nós 3 só. Vamos supor que ele não ouviu de novo. Quer dizer, esse cara é cabeça dura. Aí que Jesus diz assim, ó, vai lá, põe lá no trate-o como pagão, que aqui eu quero explicar uma coisa interessante para vocês. Não, no 18. 17. Isso. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão publicano. Aqui é que está o detalhe da coisa. Aqui é que está o detalhe da coisa. Quem conhece um pouquinho de cultura judaica sabe que Jesus não compartilhava em nada com aquela cultura. Aliás, Jesus, ele vai dizer, né, que não dá para colocar remendo novo em roupa velha, não dá para colocar vinho novo em odre velho, porque senão estoura. Mas aqui tem um ponto interessante. Qual é o ponto aqui, olha? Ele recusou a ouvir eu mais o Belo, então ele desconte a igreja. Então, quanto à igreja, irmão, não é eu chegar aqui e falar: ó, pessoal, é o seguinte, o Eduardo, ele fez isso e isso comigo. Não, irmão, não é isso aí. Isso aí é ultrajar a pessoa publicamente, né? Não é isso aí. A palavra igreja aqui, ela nos dá a ideia, ela era usada também, né, no mundo greco-romano, como a ideia de pessoas que saíam para ouvir, né, para um parlar. Por isso que nós temos o parlatório, né? Lá, o preso, ele tem o parlatório. Você fala com... Já foi preso, varão? Nunca não? Aí que acontece? Aí tem o parlatório. Você fala pelo telefone com o advogado. O parlamento, né, que são os parlamentares, quer dizer, fala-se muito, como diz o Tite, né? Então vem o parlar. Então o parlar, né, o parlamento lá era isso também. E aí o pessoal saía para ouvir as eclésias, as assembleias, que era mais ou menos a mesma ideia que dá aí. Então ele diz assim, ó: se ele se recusar a ouvir também o pessoal que é do mesmo métier de vocês, de repente o assunto vazou tal, e ele também não quer. Aí Jesus diz assim: trate-o como pagão ou publicano. Aí o que o pessoal fez, irmão? Para poder ganhar domínio sobre o povo, eles falaram assim: tá vendo?
A gente tem que tratar o Eduardo agora como pagão ou publicano. Quer dizer, a gente tem que parar de falar com ele. Olha o erro que o Satanás ele cria na cabeça do homem, para o homem dominar o próprio homem para o seu próprio prejuízo. Nós temos que evitar ele agora. Por que nós temos que evitar? Nós temos que evitar porque agora ele tem que ser tratado como pagão ou publicano. Aí eu vou pedir para você colocar para mim Mateus 9,12, por gentileza. Então vejam só, irmãos, essa é a interpretação que a igreja deu através dos séculos, uma interpretação errada. Porque Jesus ele não compactuava com a cultura judaica. O judeu estava indo para cá e Jesus estava indo para cá. O problema de Jesus era esse, o tempo inteiro. Ouvindo isso, Jesus disse, volta só um pouquinho, querida, no 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Então, como é que Jesus tratava os publicanos e os pecadores? Era igual a igreja ensinou que deve ser tratado? Era assim? Não fale mais com ele, está em disciplina, está excomungado. Era isso? Não. Jesus comia com eles. Por que Jesus comia com eles, irmãos? Quando a Bíblia diz, trata ele agora como um pecador ou um publicano, significa o seguinte: Jesus está simplesmente dizendo assim, tenha pena dele, faça mais por ele, porque se ele não é capaz de ouvir você, não é capaz de ouvir você mais o belo, não é capaz de ouvir a comunidade, então vocês têm que ter pena desse homem, porque eu não quero que nenhuma ovelha se perca, e se ele continuar desse jeito, ele vai se perder. Essa é a ideia do texto. Não tem nada de excomunhão. A Igreja Católica começou com essa história. As seitas seguiram essa ideia. E tem seita, a irmã Magali conhece, a nossa seita preferida, né? Chega ao cúmulo de até os pais terem que colocar filhos para fora de casa, utilizando esse texto aí. Então Jesus, como é que Jesus tratava os pecadores? Como é que Jesus tratava os pecadores? Jesus tratava os pecadores, irmão, com tranquilidade. O pecador falava para ele assim: Jesus, vai lá comer lá em casa. Jesus ia. Você acha que Jesus chegava lá e ficava assim: você também é fogo, hein, velho? Fica pecando aí toda hora, tal. Não, Jesus, mas nem tchum para isso aí. Você não pega um diálogo de Jesus condenando uma pessoa. Você só pega diálogo de Jesus condenando o fariseu, que era a pior forma de hipocrisia que tinha naquela época. Esse que é o ponto interessante aqui. Vocês entenderam aqui? Eu acho que eu já estou no 7º ponto. Tratar alguém como publicano, ou como cobrador de imposto, ou como gentio, significa precisamos ter pena dessa pessoa. Precisamos ajudar essa pessoa. Às vezes, irmãos, na tensão do problema, ele não conseguiu enxergar. Criou-se uma animosidade. E essa animosidade foi reforçada muitas vezes quando eu levei o outro. E quando outros ficaram sabendo. Mas pode ser que se a irmã Ângela chegar com jeito nele e falar, ele vai falar: puxa, mas é verdade mesmo, estava errado. Tem que ter mais pena dele. É isso que Jesus está dizendo. Não é para isolar a pessoa, não é para jogar a pessoa fora. Ele diz: Pai, o que você me deu, nenhum se perdeu. Não é? E vamos prosseguindo. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Irmão, essa frase de Jesus aqui também é fantástica. Eu sempre digo que a igreja é o hospital de Jeová. Porque é o seguinte: vocês estão todo mundo aí com cara de Nossa Senhora de Fátima. Já viu Nossa Senhora de Fátima? A Ângela está até com a cara mesmo, Nossa Senhora de Fátima, assim, ó, de ladinho assim. Nossa Senhora de Fátima é assim, mano, bem pintadinha, bonitinha. É desse jeito. Todo mundo fica com cara de Nossa Senhora de Fátima. Mas, irmão, é o seguinte: nós, somente nós, e nem nós, eu diria somente Deus, sabe realmente quem nós somos. É assim que funciona o negócio. Sermões como esse, como eu disse, o Evangelho dá uns tapas na gente. É o Evangelho contra nós mesmos. Ele vai nos ajudar a mudar um pouco. Mas somente nós nos conhecemos. Tem um ditado que eu classifico ele como verdadeiro.
diz que nós só nos conhecemos pessoalmente quando nós estamos no banheiro. Porque no banheiro você não leva ninguém junto, a não ser as mulheres, né? Mulher tem esse negócio, né, varão? De vai pro banheiro, vai todo mundo junto, tal, mas claro, cada um faz suas necessidades em privado, né? Mas vai todo mundo junto. Evento que tem mulher é assim, o banheiro é lotado, porque todo mundo, todas elas querem ir pro banheiro. Eu não sei que tanto fala no banheiro. Quem é que fica falando no banheiro lá, irmã? Fala sobre o que no banheiro? Mas tem um ponto aí, irmãos. É assim, essa metáfora quer dizer que nós só nos conhecemos quando nós estamos sozinhos. Aí nós sabemos quem nós realmente somos. E eu sempre digo, né, que é assim que também Deus ele nos vê. Às vezes nós não somos pessoas más, mas às vezes nós temos certos procedimentos que não são tão bons, mas a intenção foi boa. Aí os camaradas, para tentarem isolar essa história, diz que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não. Durante a Idade Média, os teólogos medievais, eles tinham uma expressão para definir isso, que chamava-se reto intento. Ou seja, a minha intenção é reta. Eu até errei, mas a minha intenção era reta. Agora, quem consegue discernir as intenções? Diz a Bíblia: eu, Jeová, examino os corações e esquadrinho os rins, para dar a cada um segundo as suas obras. Apenas Deus é capaz, irmãos. Então, Jesus diz assim, ó, quem está doente é que precisa de médico. Você entendeu? Então é por isso que eu penso comigo, irmãos, assim, que olha, Deus nos dá um crédito assim fora de série. Fora de série. Porque não é fácil você ouvir a mensagem do Evangelho 2000 anos depois, a 14 mil quilômetros de Jerusalém, onde tudo aconteceu, e você dedicar 2 horas do seu tempo para adorar a Deus com culto racional todos os domingos, seja pela internet, seja pessoalmente. Você dedicar isso e você entender, e você falar, puxa vida, minha intenção é reta. Eu penso que Deus ele fica assim maravilhado, é uma boa resposta para Satanás, de que as pessoas realmente querem servir a Deus, né? Então, a igreja não precisa de gente boa, não precisa. Gente boa, irmão, pode estar em qualquer lugar, menos na igreja. A igreja é também uma lição de humildade. Quando eu digo igreja, eu não digo só igreja física, não. Mesmo aqui pela internet, nesse momento, nós temos 56 pessoas, normalmente, vezes 3, já passaram por aqui 150 pessoas nesse culto. Então, quando eu digo igreja, eu me refiro à igreja universal, não de Edir Macedo, a de Jesus, igreja universal de Jesus Cristo. Então, quem tem as suas necessidades espirituais, foi por isso que ele disse assim: felizes aqueles que são conscientes das suas necessidades espirituais, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, qualquer pessoa que se aproxima de Deus, ele não se aproxima porque ele é bom, ele se aproxima porque ele tem consciência que ele precisa de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E o texto prossegue. Agora, volta lá para o outro, irmã. Irmã, não me faz me enganar. Essa irmã é terrível, ela me engana. Ela quer, se deixar, ela vai fazer eu pregar em Mateus agora. Eu já perco o Lucas. Volta lá para o Lucas. Já foi esse texto, pode passar, todo mundo já entende. Todo mundo entendeu o que é tratar como publicano ou como cobrador de imposto? Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra. Então aqui o pessoal também pegou esse texto e disse assim, tá vendo aqui, ó, o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, tal. Nada a ver. Por que nada a ver? Vamos para o finalzinho do texto lá. Vai mais um. Pois onde se reunirem 2 ou 3, em meu nome ali eu estou. Ou seja, quem é a igreja que Jesus está falando? A igreja, irmão, é mais de um reunido no nome de Jesus. Nós somos uma igreja, aqui pela internet nós estamos reunidos no nome de Jesus, é a igreja. Ou seja, Jesus não está tratando nada, porque o pessoal diz que o que o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, né, ou a mãe de Ná fizer aqui na terra, lá no céu está bem aceito. E outra coisa, você fica de castigo na terra e vai ficar de castigo no céu. Já viu igreja que prega isso aí?
né? Você fica de castigo, você está de banco na igreja aqui, vai ficar de banco aqui, enquanto o pastor não liberar você, você vai ficar de banco no céu também. Não, é muita prepotência, rapaz. Pelo amor de Jesus Cristo, como é que pode um homem, comedor de arroz e feijão, querer ter domínio espiritual sobre a vida de outro? Como é que pode isso? Então, nada disso, irmãos. Aqui Jesus está tratando apenas da questão do perdão. Ou seja, tem que perdoar. E vai lá para o próximo, irmã. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Deixa aí. Olha só que coisa interessante, irmãos. Agora, o discurso de Jesus é difícil. Não é um discurso gostoso de ouvir. Você imagina você ouvindo isso de Jesus ali. E Pedro, ele vai lá, bom, então desse jeito, porque Jesus está tratando de perdão. Pode ver que o tempo inteiro agora ele está falando de perdão. Aí agora Pedro fala: Senhor, então como é que fica? Dá mais ou menos uma regra aí pra gente, porque nós estamos convivendo junto com o Senhor aqui o dia inteiro. Tem hora que eu discuto com o João, tem hora que eu dou uma discutida ali com o Mateus. E como é que fica isso? Quem é que perdoa quem? Como é que perdoa? 7 vezes está bom? Vamos para Jesus. Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de conta? 70 vezes 7, sabe quanto dá, irmão? 490. Irmão aí sabe que ele mexe com negócio de dinheiro. Aí já faz a conta rápido. 70 vezes 7, 490 vezes. Irmão, pare e pensa junto comigo aqui agora. Quem tem mais caráter? Você ou Deus? Quem tem mais caráter? É Deus. Se o caráter de Deus, Ele falou que você tem que perdoar 70 vezes 7, quantas vezes Deus está disposto a te perdoar? Quer dizer, se você como homem, ruim do jeito que você é, e eu também, temos a obrigação de perdoar 70 vezes 7, imagine então Deus. É isso que a religião não consegue enxergar. A religião não consegue enxergar Deus por isso, porque, conforme eu disse, texto mal interpretado. Pegou-se o texto, trouxe, colocou dentro de uma disciplina eclesiástica e tenta manter os homens debaixo do seu poder. Não. É o seguinte, a Bíblia diz, filhinhos, eu vou escrever isso aqui para vocês. Estou citando 1 de João capítulo 2. Eu vou escrever isso aqui para vocês não errarem, para vocês não pecarem. Mas se vocês pecarem, nós temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo, que é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados, contudo não apenas pelos nossos, para quem eu estou escrevendo, apóstolo João, mas pelos do mundo inteiro. Deus não fez seleção, Deus veio para salvar. O Filho do Homem veio para salvar os que estavam perdidos. E o próximo: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta com seus servos. Aí vamos deixar aqui agora, porque aqui ele já vai entrar para uma outra parte e a nossa hora já está avançada. Então, irmãos, nós temos que atentar a esses pontos. Vejam só, tudo isso daqui foi baseado, até aqui, tudo isso daqui foi baseado em quê? Em uma pergunta dos discípulos, por conta de quem era o maior no reino dos céus. Então, para Deus não tem maior nem menor. Para Deus todos devem se tratar e tratar igualmente os outros. Todos devem mostrar que são exatamente como os outros. Devemos demonstrar humildade. Devemos entender que devemos cuidar das crianças. Devemos entender que nós não temos limite para perdoar. Tem gente que às vezes tem um coração duro para perdoar. Ah não, mas não vou perdoar não, já perdoei 10 vezes.
Jesus falou 70 vezes 7, irmão. Então aí é com você, né? E eu já preguei aqui sobre essa questão, né? Perdoa-se quando você realmente passa um pano em cima disso aí. O ponto em questão que nós queremos então fechar aqui esse sermão, e daqui a pouco eu quero falar com o pessoal da internet. Eu vou falar para você que tem interesse em estar aqui com a gente, fica aí, não sai daí não, que eu tenho aqui uns recados finais para a igreja inteira. Então, irmãos, nós finalizamos indicando que esse arranjo eclesiástico que nós temos, que é importante, é bom e ajuda, que nem, por exemplo, hoje, eu acho que todo mundo está sabendo que a mãe do pastor Felipe faleceu, né? Todo mundo está sabendo disso. Agora imagine, você acha que o seu apoio em mandar uma mensagem para ele lá no grupo foi importante? Foi importante. É para isso que serve a igreja, irmão. Antigamente, você lembra, varão, quando carregava caixão? Você tinha que ter no mínimo 6 amigos. Mas lá no bar você tinha mais, não tinha? Tinha um monte lá, varão. Todo mundo querendo carregar o caixão. Eu sempre dizia que você tinha que ter no mínimo 6 amigos. Hoje não precisa mais, porque hoje vai de carro, né? Hoje o cara vai de carro, vai tranquilo, até a casa onde ele vai aguardar a ressurreição. Mas a igreja, irmão, é para nós nos consolarmos. A igreja é para nós nos conformarmos a um padrão. Quando eu digo igreja, não estou tratando apenas de nós aqui, estou tratando também dos irmãos aqui da internet. A igreja é para a gente entender que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, sabe? Imagina você lá no deserto, irmão, aquela sede, dali a pouco uma cerveja com a única Coca-Cola, uma cerveja, uma geladeira. Fala, a cerveja já acendeu a lâmpada amarela aí, né, varão? De repente aquela geladeira com uma Coca-Cola só, você fala, rapaz, uma Coca-Cola, e você se esbalda de beber, é capaz de beber num fôlego só, né? Então a igreja é para a gente sentir que nós não somos isso aí não, que tem gente de carne e osso com a gente, que tem gente que compartilha dos mesmos problemas que nós. É para isso que serve, foi o que Jesus falou. Por isso que ele falou assim, olha, perdoe 70 vezes 7. E outra coisa, onde tiver 2 ou 3 no meu nome ali, ó, se vocês concordar, para mim está tudo certo. Você vê a humildade de Deus nesse aspecto, né? Se vocês concordarem, está tudo certo. E o homem diz, não, não é assim não, é do jeito que a gente criou, é a disciplina eclesiástica e assim sucessivamente. Então, queridos irmãos, eu espero que vocês tenham aprendido hoje algumas lições. A parábola que Jesus vai contar depois, ela vai continuar. E eu preguei sobre isso aqui, acho que a semana passada ou retrasada, não lembro. Que era aquela parábola daquele homem que devia muito para o rei e o outro que devia menos. Lembram? Que eu preguei em Lucas e agora aqui em Mateus, então não carece de pregar ela de novo. E aí o que acontece? O que devia muito passou a espancar o que devia pouco. Sabe quem é o que deve muito, irmãos? Todos nós devemos muito para Deus. Mas aqueles que devem pouco para nós, a gente tem a capacidade de não perdoar, tem a capacidade de criticar, tem a capacidade de pregar numa outra cruz. A gente tem essa capacidade. E aí, o versículo 35, só para a gente finalizar, desse mesmo capítulo aí. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Eu acho interessante que Jesus, ele é minucioso nas palavras, irmão. Porque é interessante isso daqui, porque às vezes a gente pega a Bíblia e a gente quer dar um jeitinho, a gente quer arrumar uma brecha na Bíblia, né? E Jesus, ele não deixa nenhuma brecha nas falas dele, porque ele poderia falar assim, ó, assim acontecerá com você se você não perdoar o seu irmão. Mas fala, eu perdoei, Jesus. Jesus fala, não,
Isso vai acontecer com você se você não perdoar de coração o seu irmão. E você sabe quem conhece o seu coração? É só você e Deus. Só você e Deus. E mesmo assim, você ainda tem um pouco de dificuldade de conhecer bem o seu coração. Ainda tem problemas. Então Deus é quem conhece bem. Então Deus sabe se você perdoou ou não perdoou. É Deus que sabe. Não adianta você falar para mim, irmão, eu perdoei. Eu já arbitrei vários casos. Não aqui, graças a Deus, aqui a igreja é uma bênção. Mas em outros lugares que eu passei, eu já arbitrei vários casos de irmãos, né? Eu perdoei. Perdoou, mas um passava pelo um corredor da igreja, outro passava pelo outro. Então, é esquisito isso. Assim vai acontecer com vocês, se você não perdoar de coração ao seu irmão. Deus abençoe vocês.